Mais uma ação absurda do governo do Donald Trump. O presidente estadunidense resolveu proibir matrículas de estrangeiros na Universidade de Harvard e fere a imagem dos Estados Unidos e do seu próprio governo no processo. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Pode isso, Arnaldo? Ele pode simplesmente dizer não pode matricular mais estrangeiro em Harvard? Aparentemente pode, né? Pois é, aparentemente ele pode, e não só pode, como ele fez, Ana. É um problema gravíssimo, um problema muito sério, e o Donald Trump ele segue com um pensamento de exclusão, um pensamento que causa indignação em todas as pessoas. E, dito isso, tem uma coisa que é bem interessante, que é o seguinte: o Donald Trump ele pediu uma lista, antes de fazer a proibição também, ele solicitou uma lista que as universidades enviassem a lista de países em que possuem estrangeiros matriculados, ou seja, ele pode também não só restringir, como ele pode ampliar isso para outras universidades, como é algo que se imagina que possa acontecer. Nesse momento é uma ofensiva a Harvard, mas pode ser uma ofensiva também a outras universidades. Eu vou te pedir para trazer a matéria, por favor, né? Traz a informação do Donald Trump com essa ofensiva contra a educação no mundo inteiro, porque isso afeta todos os estudantes. Bora lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu uma lista com os nomes dos estudantes estrangeiros de Harvard dias depois do governo tentar impedir a universidade de matricular alunos de outros países. Então, eles pediram essa lista. Trump falou que nenhum governo estrangeiro contribui financeiramente, ou seja, ajuda em grana para Harvard, e que as bolsas fornecidas por Washington deveriam ser reconsideradas, ou seja, rever a grana que é investida, designada pelos Estados Unidos, a Harvard. Na semana passada, uma juíza bloqueou temporariamente essa medida do governo de proibir as matrículas de estudantes internacionais. Chegou à justiça uma juíza e falou: olha, com licença, governo dos Estados Unidos, mas tu não podes fazê-lo. A universidade considerou a medida uma violação gritante da Constituição dos Estados Unidos e também uma violação de outras leis federais. Portanto, notícia mais recente, Trump pede nome de alunos estrangeiros em Harvard. Caraca, até... Pois é, esse é o caos que vem sendo instalado, mas esse caos não vem sozinho. O chefe da diplomacia. Vou te pedir, por favor, Ana, para trazer a outra matéria, porque ajuda a gente a entender o que o Donald Trump está tentando fazer com essa movimentação. Bora. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, ordenou nesta terça-feira a suspensão da tramitação de vistos de estudantes enquanto o governo do presidente Donald Trump amplia a verificação das redes sociais dos solicitantes. Essa é a mais recente medida contra estudantes estrangeiros, após Rubio ter rescindido centenas de vistos e o governo Trump ter proibido a Universidade de Harvard de matricular alunos estrangeiros. Estudantes de fora dos Estados Unidos são uma importante fonte de receita para as universidades norte-americanas. Um memorando instrui embaixadas e consulados a não agendarem mais entrevistas para vistos de estudante ou de intercâmbio até que novas diretrizes sejam emitidas. O documento especifica que o Departamento de Estado prevê publicar diretrizes sobre a ampliação da verificação das redes sociais para todas essas solicitações. O memorando sugere que a suspensão pode ser breve, já que as embaixadas devem receber novas orientações nos próximos dias. A porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, não comentou diretamente o memorando, mas afirmou que o governo leva muito a sério o processo de verificar quem entra no país. Os principais alvos têm sido estudantes envolvidos em ativismo relacionado à faixa de Gaza. Funcionários do governo Trump acusaram esses alunos de antissemitismo, o que vários dos afetados negaram. Gente, quem era o ditador mesmo? Era o Xi Jinping? Era quem mesmo o ditador? Porque tem alguns aí, né, que esqueceram de citar o nome do Donald Trump. O que é que os especialistas estão apontando? O primeiro ponto, que é extremamente importante, é o seguinte:
Donald Trump quer fazer uma ofensiva contra imigrantes, sobretudo aqueles que vão fazer algum tipo de ofensiva, alguma crítica à sua gestão, que é excludente. Então, inicialmente, a ideia seria justamente a eliminação, né, dos palestinos, ou quem é pró-Palestina, quem faz movimentação contra a ofensiva de Israel. Também se fala sobre os LGBTQIAPN+, se fala sobre negros, se fala sobre os latinos. Então, há uma ofensiva contra povos e culturas que o Donald Trump já vem fazendo essa tentativa de coibir, né, de entrada no país, ainda que seja para estudar. Então, a gente falou, né, que seria difícil uma gestão de Donald Trump, que iria afetar o mundo inteiro de várias formas, mas eu vou dizer uma coisa, eu não esperava que essa ofensiva também fosse contra as universidades, porque aí a gente tem um outro ponto. Os Estados Unidos já bloqueou o valor de bolsas para Harvard e agora também fazendo com que estrangeiros não estudem, né, nas universidades que são pagas. A gente precisa sempre lembrar que no Brasil nós temos educação pública de qualidade, nos Estados Unidos não, a educação é paga, as universidades custam milhares de dólares para quem decide fazer esse destino, são poucas as bolsas, a maioria das bolsas, inclusive, são voltadas para o Exército, para bolsas de esportes, não são bolsas tão populares assim, disseminadas para toda a população. No máximo, o que sobram são aquelas universidades comunitárias, sem prestígio, né, com valor muito menor, que depois a pessoa sai e não consegue trabalho, né, no mercado, não consegue inserção no mercado de trabalho. Então, são várias as problemáticas estadunidenses, e cortar ainda mais esse dinheiro que vai ser investido através dessas pessoas que viajam para estudar em Harvard, para ter uma pós-graduação, para ter esse conhecimento, né, em um outro país, significa diminuir ainda mais a receita e aí tentar justamente falir essa instituição, para até que ela volte e diga, não, tudo bem, Trump, a gente vai fazer o que você quer, a gente vai expulsar quem você quer, a gente vai parar estudos, a gente vai cortar cursos, e a gente vai ser subserviente a você. É isso que o Donald Trump quer fazer, é totalmente ditatorial, lógico, é um pensamento violento, mas esse é o problema, Ana, isso responde o que você estava perguntando. Ele pode fazer isso? Esse é o problema, porque ele pode, né, tanto que ele está fazendo, e não tem quem pare, porque o Senado, por mais que os estudantes façam mobilizações, o Senado vem fazendo também mobilizações, mas essa ofensiva, ela já vem se desenhando há um bom tempo, desde que o Trump foi eleito, antes mesmo de assumir essa gestão, com os seus líderes ali de governo, e essa ofensiva contra Harvard, segundo os pesquisadores, eu vou até te pedir para colocar a matéria da BBC, que os pesquisadores brasileiros, né, BBC News Brasil, um pesquisador que foi consultado, diz que a ação que foi feita agora em Harvard, a ação contra Harvard, fere a imagem do próprio governo de Donald Trump. E aí o pesquisador ele fala exatamente o seguinte, eu acho que é uma medida que, cedo ou tarde, terá de ser revista, porque isso gera um prejuízo enorme para a imagem dos Estados Unidos, um prejuízo enorme para a universidade, um prejuízo também para o governo Trump. O cientista político, gente, eu não sei o nome do cientista pronunciar, tá? Eu acredito que é Hussein Kalaouti, se não for, perdão, Hussein, e ele participou como da Universidade de Harvard, ele foi pesquisador da instituição entre os anos de 2013 e 2024, então até recentemente ele estava em Harvard, e ele fala sobre isso, sobre ferir a imagem da própria universidade, do próprio governo Trump. Agora, ser antisionista, ser LGBTfóbico, ser excludente, ser racista, não é algo que fere a imagem do governo Trump. Na verdade, ele foi eleito com todos esses pensamentos, né, com machismo, misoginia. Ele foi eleito com todos esses pensamentos, então a gente já esperava isso, mas infelizmente é uma ofensiva contra todo o mundo, todos os estudantes que querem fazer essa qualificação em Harvard. Que pena que o Trump está indo por esse caminho, Ana.
Dai, agora há pouco você mencionou assim, eu não imaginava que ele atacaria as universidades. E eu fiquei cá pensando, assim, eu acho que eu esperava, assim. Sabe por quê? É um movimento padrão de um governo fascista. Ir atrás, né, da ciência, como já foi, né? Já foi cortando fundos da ciência, de pesquisas, indo atrás dos direitos humanos e indo atrás das universidades também. Qualquer lugar onde possa ter algum tipo de crítica, de dissidência, é um lugar que vai ser atacado. A gente já vinha vendo esses ataques, né, com as repressões fortíssimas a qualquer tipo de manifestação, enfim. E agora a coisa só está ficando cada vez mais evidente, né, essa interferência nas universidades. Agora, tem uma outra coisa que eu queria complementar. Assim, eu concordo, de fato, que essa ação do governo estadunidense, ela prejudica a sua imagem, né? Concordo com isso, né? Estabelece assim, né? O governo americano contra as universidades vai contra, né? Uma imagem que você tenta construir do país. Concordo também que é uma desgraça para muitos estudantes, né? Que muitas vezes se preparam durante muito tempo, né? É uma mudança de país para quem vai estudar, né? Em outro país. É um processo bastante complicado, assim, para ter autorizações e fazer todo o rolê para ir se mudar, se deslocar para outro país. É muito dinheiro que é investido, então é uma desgraça também para esses estudantes, mas acima de tudo é um baita de um tiro no pé do governo estadunidense, porque ao atacar as universidades e ao fechar as universidades para o público estrangeiro, basicamente o que o governo Trump está fazendo é estimular ainda mais um processo. Eu não gosto muito desse termo, mas é um termo que se usa muito, o processo de fuga de cérebros, né? Que eu acho, não sei, não gosto, sei lá que mentira, não gosto. Mas é um processo de emburrecimento, né? É um processo, não é só um desestímulo à educação, desestímulo ao pensamento crítico, mas é um processo ativo de retirar do país pessoas que estão se formando ali e que poderiam ser aproveitadas pelo país para construir a ciência, para construir a indústria, para construir a tecnologia. Quer dizer, muito poderio que se tira desta formação de americanos e de estrangeiros que são atraídos para lá, né, por um processo aí, né, sim, são universidades elitistas, né, e aí acabam atraindo muita gente para lá e eles se aproveitam desse conhecimento todo para fortalecer o país deles. Basicamente o que o Trump fez foi cortar isso daí e estimular a fuga dessas pessoas, né, o interesse dessas pessoas que já está acontecendo para outros países. A gente já está vendo a Europa se movimentando, né? Tem muitas universidades na Escandinávia que já estão, para quem quiser vir para cá, pode vir, tal. Claro, estão vendo uma baita oportunidade de pegar os melhores estudantes que eles puderem e fortalecer os seus países, não estão sendo burros, né? Além disso, a gente tem também muitos pesquisadores, professores estrangeiros, né, nessas universidades que também já estão fazendo um movimento de, cada um vai fazendo seus contatos e tal, e não estão sendo expulsos, mas eles estão vendo o que está acontecendo. E já estão, porque é isso, não é assim, vou levantar e vou agora. Tem todo um processo, né, de ver se tem um trabalho em outro país, se tem autorização, vai mudar a família inteira. Então, as pessoas já estão fazendo isso, né? E aí, os Estados Unidos vão ficar cada vez mais desabastecidos de inteligência, vamos dizer assim, né? Enquanto isso, os outros países estão lá dando bolsa, liberando visto, né, China? Né, Cada China? um faz o que cada um faz, né? Cada um com a sua estratégia. A estratégia dos Estados Unidos, aparentemente, é mirar a arma que eles gostam tanto para o próprio pé e puxar o gatilho. Ficamos por aqui? Tá acabando minha voz. Ficamos, Ana.
Vamos lá, chat, a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Não, espero que não.